O papai chegou. Uma vila nas montanhas estava levando tanta surra de um monstro classe S que juntou até as moedinhas do sofá para contratar um grupo SS Rank para dar um jeito na fera. O time Flaming Dragon Fang é formado pelos aventureiros mais casca-grossa do mundo, cada um com um poder absurdo, exceto Kurt. O único talento dele é lavar louça e varrer o chão, então ele se esconde atrás de uma parede para não virar patê. Mas o destino é cruel. Adivinha quem a fera ataca primeiro? Isso mesmo, o faxineiro. Kurt voa que nem um foguete e o resto do time entra em ação. Goova manda Bandana prender a fera, ela joga os fios, amarra o bicho, mas, um segundo depois, o monstro a usa como marreta e a joga contra uma parede. Em qualquer outro mundo, ela estaria aposentada em uma cadeira de rodas, mas Marfice, a curandeira Op, conserta os ossos dela em segundos. Enquanto isso, Goova aproveita que a fera tá distraída, salta e a torra viva com sua espada mágica. Os aldeões, felizes da vida, decidem fazer um banquete pro grupo, ignorando o fato de que estão mais falidos que vilão depois da luta final. Mas Ganova, o nobre metido, odeia essa comida de pobre e manda CT preparar algo decente. Já Bandana pede um prato especial, porque esse é o último dia em que vão comer a comida do Kurt. Kurt, inocente, pergunta o que isso significa. Goova solta a bomba, você tá demitido. Ele fica em choque e pergunta se fez algo errado. Ganova explica, o problema é que você não faz nada. Até limpa as coisas, mas em combate, zero utilidade. E a regra é clara, só podem ter 4 membros no time. Então precisamos substituir você por alguém forte de verdade. Kurt tenta argumentar, mas Goova perde a paciência e dá um bicão no estômago dele. Acabou, some daqui. No dia seguinte, Kurt parte da vila sozinho, sem rumo e com a carteira mais vazia que promessa de político. Ele caminha até a cidade de Saai, com as últimas moedinhas tilintando no bolso, percebe que precisa arrumar um emprego urgente. Ele encontra uma agência de trabalho temporário e decide tentar a sorte. Ao entrar, é recebido pela recepcionista, que pergunta se ele veio contratar alguém ou se está na fila do desemprego. Quando ele diz que precisa de trabalho, ela avisa que terá que passar por uma entrevista e um teste de aptidão. Ela começa com as perguntas básicas, nome, idade e de onde veio. Ele responde, Kurt Hawkins, 15 anos, da Vila H, nas montanhas Shin. A recepcionista, Kel, nunca nem tinha ouvido falar dessa vila no meio do nada, mas segue o protocolo. Quando pergunta sobre experiência de trabalho, Kurt conta que fazia parte do Flaming Dragon Fang, só que sua função era basicamente ser a empregada da equipe, até ser chutado do grupo. Kel fica chocada por ele ter feito parte de um time Rank S, mas diz que pelo menos isso no currículo pode ajudar a conseguir um trampo. Kurt fica esperançoso, mas agora vem a parte crucial, o teste de aptidão. Neste mundo, aptidões são presentes dos deuses, classificadas de Rank G, inútil, até Rank SS, roubado. Se tiver sorte, Kurt pode descobrir um talento escondido. Mas, azar define esse menino. Todas as suas habilidades de combate são Rank G. Se botassem uma espada na mão dele, era capaz de perder para uma faca de manteiga. Desesperado, Kurt já aceita que nasceu para ser figurante, mas Kel tenta animá-lo, dizendo que ele ainda pode ter talento para outra coisa, tipo alquimia ou forja de armas. O problema? O técnico que faz esses testes está de férias, então ele vai ter que esperar uma semana para ser avaliado. Kurt olha para sua carteira vazia e responde, amiga, eu não duro tanto tempo nem se eu virar mendigo profissional. Kurt está a um pão de distância da falência, então arrumar um emprego hoje não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência. Kel entende a urgência e pede para ele levantar um saco de areia ali no canto. Ele tenta e sente um arrepio estranho, como se o saco tivesse sugado um pouco da sua mana. Isso é normal. Sei lá, bora seguir o jogo. Como ele conseguiu levantar o peso sem desmaiar, Kel decide que ele pode trabalhar na construção civil. Ela avisa que o Margraviato de Tony está precisando de gente para reparar os muros da cidade e que pode escrever uma carta de recomendação para ele. Kurt aceita na hora e já sai correndo para garantir o trampo. Quando chega lá, o Margrave lê a carta e olha para Kurt com aquela cara de rapaz, você tem certeza disso? Mas como a cidade está precisando de ajuda, ele resolve dar uma chance e manda Kurt preparar cimento e reparar uma parte do muro. O pagamento vai depender do quanto ele conseguir fazer. Antes de sair, o Margrave avisa, se eu voltar e você não tiver usado pelo menos meio barril de cimento, vai ganhar uma mixaria. Kurt pensa em perguntar se precisa colocar mana no cimento para fortalecer, mas decide ficar quieto. Se ninguém falou nada, deve ser óbvio, né? Só que ele acha que meio barril é muito pouco, então decide usar o máximo de cimento possível antes do chefe voltar. Quando o Margrave retorna, ele arregala os olhos. Kurt já construiu um pedaço inteiro do muro. O garoto ainda pede desculpa porque dava para fazer mais, mas acabou o cimento. O Margrave fica em choque. Como assim esse moleque construiu um terço do muro sozinho? Então ele faz a pergunta de 1 milhão de moedas. Mas como diabos você conseguiu consertar até a parte de cima? Kurt explica que simplesmente jogou o cimento lá para cima e usou um graveto para alisar. O Margrave olha para ele tipo, meu filho, isso é fisicamente impossível, mas como o muro tá inteiro, ele só aceita a realidade. Ele pergunta quanto tempo Kurt pretende trabalhar ali, e o garoto responde que só precisa do trampo por uma semana. O Margrave solta um suspiro aliviado e manda ele ir para casa porque já fez trabalho demais por hoje. Só tem um problema, ele não tem dinheiro suficiente para pagar tudo que Kurt fez.
Então entrega um saquinho de moedas e promete que o resto vai ser enviado pela agência. Kurt abre a bolsinha e quase desmaia. Só aquele pagamento já é maior do que tudo que ele ganhou na pare do herói. Nos dias seguintes, ele continua detonando na construção, até que, do nada, o Margrave chega e manda ele embora. Kurt fica indignado. Mas o que eu fiz? O Margrave explica que o objetivo era dar emprego para os pobres, mas Kurt trabalha tão rápido que vai acabar com o estoque de serviço. Se ele continuar ali, ninguém mais vai ter trabalho. Ele deixa claro que não está bravo, mas diz que a habilidade de Kurt é, no mínimo, Rank SS ou até SSS. Você devia estar construindo castelos na capital real, não arrumando muro de periferia. Para compensar a demissão repentina, ele dá uma bolada de dinheiro e vai embora. Mas Kurt entende tudo errado e acha que foi chutado porque é um péssimo trabalhador. Ele volta para a agência temporária e conta para Kel que foi despedido. Só que ainda faltam alguns dias para ele conseguir avaliar seus atributos comerciais. De repente, rola um fuzuê no balcão. Uma garota está tentando anunciar um trabalho, mas a recepcionista insiste que ninguém vai aceitar aquelas condições ridículas. Mesmo assim, a garota não desiste e está começando a causar tumulto. Kel vai lá ver o que está pegando e descobre que a menina quer contratar um menor de idade para escavar uma montanha inexplorada. A garota quer contratar um trabalhador para escavar uma montanha, mas tem um pequeno detalhe: só vai pagar se a escavação der certo. Kel olha para ela tipo: minha filha, nem fiado na vendinha funciona assim, e tenta convencer a menina a buscar investidores. Mas a garota diz que não pode porque, se não pagar os impostos até o fim da semana, vão confiscar a mina dela. É nesse momento que Kurt aparece do nada e solta um: eu aceito esse trabalho maluco. Ele explica que já trabalhou em mineração na vila dele, então tem experiência. Kel olha para ele e pergunta: tem certeza? Esse contrato aí pode te deixar sem um tostão no final. Mas antes de Kurt responder, a garota já corta ele e solta um: na real, eu queria contratar um anão fortão, não um magrelo aleatório. Só que tem um problema: qualquer anão cobraria pelo menos 10 pratas adiantadas, e ela tá mais dura que pão de ontem. Então, por falta de opção, ela acaba aceitando Kurt mesmo. Quando os dois vão embora, Kel começa a sentir um peso na consciência. Poxa, será que eu devia ter deixado ele pegar essa roubada? Mas aí, do nada, ela pensa em algo nada a ver. Na real, Kurt faria mais dinheiro trabalhando no bordel, porque eu mesma pagaria bem caro para passar a noite com ele. Enquanto ela tá nesse devaneio nada profissional, o colega de trabalho dela chama sua atenção. Chegou um depósito bancário. Era o pagamento que o Margrave prometeu ao Kurt pelo trabalho no muro. Kel pensou que seria algo tipo 50 pratas, mas quando olha o valor, 200 ouros. Ela fica tão chocada que tropeça num saco de areia e quase cai no chão. O colega chega para ajudar e avisa que aquilo não era um saco de areia qualquer. São usados para medir a quantidade de mana de uma pessoa e só ficam pesados se alguém com poder absurdo tocar neles. Mas como eles não costumam reagir com pessoas normais, Kel pegam tranquilamente e segue a vida, sem nem suspeitar de nada. Kel começa a juntar os pontos. Kurt quase quebrou a coluna tentando levantar aquele saco de areia mágico. Será que ele é mesmo só um garoto comum? Cara pensativa. Enquanto isso, Kurt e Ulissia caminham pela floresta até o acampamento dela. Quando chegam lá, Kurt já fica com o pé atrás. Só tem uma barraca. Ulissia, tranquilona, manda um relaxa, dá pra nós dois dormirmos juntos. Kurt, em pânico: como assim? Eu nunca vou conseguir dormir do lado de uma garota fofa como você. Cara de envergonhado. Ela fica brava, achando que ele tá só jogando charme barato. Mas quando vê que ele realmente acha ela bonita, acaba aceitando o elogio e entrega pra ele batata cozida. Sim, o jantar romântico deles é um tubérculo sem tempero. Só que Kurt fica emocionado. Fazia tempo que alguém cozinhava algo pra ele. Para completar, Ulissia ainda senta ao lado dele para comer, coisa que o grupo de heróis nunca deixava ele fazer. De barriga cheia, mais ou menos, os dois vão dormir. Só que tem um pequeno detalhe: Ulissia foi dormir de roupa de baixo. Kurt, que já estava nervoso, entra em modo de emergência. Socorro, assim não dá, vou virar estátua humana. Para evitar qualquer tragédia anatômica, ele foge da barraca e vai dormir do lado de fora. Mas assim que ele sai, Ulissia abre os olhos. Ela fez isso de propósito para testar se ele era um tarado. Como Kurt fugiu, ela conclui que ele é um cara decente. Ou pelo menos um covarde muito educado. No dia seguinte, Ulissia sai da barraca e vê Kurt dormindo encostado numa árvore. Ela até sente um pouco de culpa por ter feito ele dormir no relento, mas então percebe que seu casaco rasgado foi costurado. Kurt acorda, e ela pergunta se foi ele quem fez aquilo. Ele confirma, e Ulissia fica impressionada. Afinal, o cara manda bem na costura. Mas será que manda bem na mineração? Cara pensativa. Bom, tarde demais para desistir agora. Então, eles finalmente vão começar a escavação. Kurt pergunta se ela já escolheu um lugar para minerar. Ulissia, com zero planejamento: ah, eu ia cavar em qualquer lugar e rezar para encontrar algo. Kurt, com um suspiro profundo: isso aí não vai funcionar nunca. Mas relaxa, eu sei um jeito bem mais eficiente. Então ele leva Ulissia para um lugar específico da montanha, pronto para mostrar como um ex-minerador de vila faz o serviço de verdade. Kurt dá uma olhada ao redor e... bum! Em minutos, ele acha uma pedra cheia de gemas preciosas. Ulissia fica chocada. Como assim ele encontrou isso tão fácil?
E antes que ela pudesse piscar, Kurt já mapeou todas as gemas da montanha. Ulissia mal consegue acreditar. Se vender tudo isso, pode finalmente pagar suas dívidas. Só que Kurt corta o barato. Você não pode vender essas gemas. Ulissia pensa, é claro, ele que encontrou, então o dinheiro é dele. Mas não, o motivo é outro. Elas vão valer muito mais se eu transformar em cristais mágicos primeiro. Ulissia faz cara de dúvida. Afinal, só existem uns 10 magos no reino inteiro que sabem transformar pedras em cristais mágicos. Enquanto ela fala isso, Kurt já terminou de criar um cristal mágico. Instantaneamente, Ulissia fica em choque, porque até os magos mais experientes demoram 1 hora para fazer isso. E o Kurt fez em segundos e nem suou. Depois de transformar todas as gemas, ele deixa Ulissia vendê-las. Ela corre para a cidade enquanto Kurt fica na montanha resolvendo uns trabalhos pendentes. Ulissia chega no posto alfandegário e pede autorização para vender os cristais na capital real. Só que tem um problema. Os cristais mágicos são tão valiosos que o atendente pergunta de onde ela tirou isso. Se ela disser que foi um garoto aleatório, o cara nunca vai acreditar. Então, ela apela e mostra o emblema da família real. Detalhe, ela nem trabalha mais para a realeza, mas esqueceram de confiscar o emblema. O golpe tá aí. O atendente nem pisca e deixa ela passar. Assim, Ulissia usa o círculo de teletransporte e chega na capital. Lá, ela corre para a loja de uma velha amiga, Mimiko. Ela mostra os cristais para venda. Mimiko dá uma olhada e, à primeira vista, eles parecem normais. Mas quando ela olha direito, Mimiko analisa os cristais e descobre que eles têm 10 vezes mais mana do que o normal. Ou seja, cada cristal vale 10 ouros. Ulissia fica sem palavras, porque Kurt deu 50 desses cristais para ela. Mimiko, super de boa, lhe entrega uma bolsa com 500 moedas de ouro. Mas antes de Ulissia sair, Mimiko tem 2 condições. Primeiro, só venda esses cristais aqui na loja, senão vira um caos. Imagina esses cristais circulando por aí. Ulissia concorda com a primeira, mas a segunda. Ah, essa complica. Me diga o nome de quem fez esses cristais. Ulissia, tentando fugir dessa, responde, não posso, preciso perguntar pro cara primeiro. Mimiko tenta usar a velha tática de autoridade de ser maga da corte real e manda Ulissia revelar o nome de Kurt. Mas a nossa Ulissia não tem mais essa obrigação de seguir ordens da realeza, então só faz cara de não vou falar. Mimiko percebe que não vai conseguir arrancar essa informação tão fácil, então ao menos pede para não deixar Kurt fugir para outra nação. E também pede para Ulissia contar para Kurt que, se ele topar trabalhar para a família real, ele ganha o título de conde e acesso total ao laboratório real de pesquisa. Ulissia, já querendo ir embora, deixa o pedido de Mimiko no vácuo e parte para a montanha. Quando chega, dá de cara com uma casa. Kurt construiu uma casa inteira enquanto ela estava fora. Deixando o papo furado de lado, a Ulissia vem com uma bomba. Uma amiga dela quer contratar o Kurt para ser mago real. Isso mesmo, mago real. Com salário fixo, benefícios e até tratamento de nobre. Parece plano de saúde top. Mas o Kurt, ele acha que isso é golpe do WhatsApp. Ulissia jura que é sério e pergunta o que ele quer fazer. A resposta dele? Recusar. Isso mesmo, o cara vai negar o emprego dos sonhos. A Ulissia fica tão chocada que quase trava o cérebro. E com razão, porque o motivo dele é mais furado que queijo suíço. Ele acha que não merece estar acima dos outros e ainda quer voltar a ser o faz-tudo do grupo Flaming Dragon. Isso mesmo, o cara prefere lavar cueca de aventureiro do que ser nobre. Falando no Flaming Dragon, eles estão apanhando de uma árvore. Um monstro de galho e folha tá dando um sacode neles. O Golova tenta usar magia de fogo, mas nada sai. Ele pede pra Marlapistes Marmista curar ele, mas a cura dela tá mais fraca que o Wi-Fi em porão. Aí ele pede pro novato tacar fogo no bicho, e o cara responde, fogo? Nem sei o que é isso. E adivinha de quem era essa função? Do Golova. Ou seja, sem o Kurt, o grupo tá mais perdido que cebola em salada de fruta. Só o Bandon percebe que a equipe tá indo pro buraco. Enquanto isso, o Kurt tá de boa ajudando a Ulissia a minerar gemas. Ele até achou uma top ontem e promete achar mais. A Ulissia fica feliz, mas preocupada. Será que o Kurt tá se matando de trabalhar? Ele responde todo tranquilo. Relaxa, dormi 6 horinhas. Ela trava. Como assim o cara construiu uma casa inteira e ainda dormiu? Ela tenta fazer as contas na cabeça, e o Kurt acha que ela tá brava porque ele dormiu demais. Já pede desculpa e diz que vai compensar a preguiça. A Ulissia pensa seriamente em sentar o Kurt e explicar pra ele que ele é um monstro de forte, mas não sabe nem por onde começar. Então os dois só seguem o dia. Para continuar a caçada aos minérios, o Kurt leva a Ulia até um ponto escondido na floresta que, à primeira vista, parece um matagal qualquer. Mas segundo ele, dá pra achar umas gemas boas por ali. Só que ele solta o seguinte aviso, não cava mais de 500 metros, hein? Como se alguém escorregasse e cavasse meio quilômetro sem querer. Depois disso, o cara simplesmente vai embora. A Ulia, confusa, pergunta pra onde ele tá indo. E o Kurt responde tranquilão, ah, vou ali minerar em outro canto, depois a gente se encontra. Vida de mineiro é assim mesmo, cada um no seu quadrado. A Ulia passa o dia inteiro cavando feito uma toupeira e, no fim da tarde, ela acha um topázio gigante.
Como boa colega, ela tinha colocado todas as moedas de ouro das gemas mágicas na conta do Kurt, porque ele que achou. Mas como essa ela achou sozinha, vai usar para pagar os boletos, digo, os impostos. Ela até pensa em pedir pro Kurt transformar o topázio numa gema mágica, o que renderia um dinheirão, mas decide não abusar da boa vontade do moço. Afinal, ele é gentil demais e já faz milagre demais. Curiosa, ela resolve ver como o Kurt tá. E, olha, ela já sabia que ele exagerava, mas não estava pronta para ver que o homem construiu uma rede de túneis subterrâneos em 8 horas. O cara é tipo o Minecraft no modo turbo. Kurt aparece todo humilde, dizendo que não conseguiu achar quase nada da gema que queria. Só achei um monte de pedra inútil, diz ele, com cara de quem realmente acredita nisso. Aulia vai dar uma olhada na carroça de pedras inúteis e percebe que elas são bonitas até demais para serem lixo. Ela pergunta o que são, e o Kurt solta: "Ah, isso aí é só mitril." Só. Mitril. Na vila do Kurt, mitril era tão comum que jogavam fora como se fosse casca de banana. Aulia trava na hora. Ela já não sabe mais se tá minerando com um humano ou com o próprio deus da mineração. Aí ela pergunta: "Se mitril é lixo, que gema você estava procurando, criatura?" Kurt mostra um pedregulho pequeno e diz que estava atrás de oricalco. Sim, o metal dos deuses. Coisa que vale mais que ouro, bitcoin e rim no mercado negro. E ele achou uma caixinha cheia, como quem acha moeda no sofá. Aulia, no momento, está reavaliando toda a existência dela. Aulia pergunta onde mais dá para achar aquele tal de oricalco, e o Kurt responde com a maior naturalidade do mundo: "Ah, em qualquer lugar, só precisa cavar uns 8 quilômetros para baixo." Tipo assim, é só perfurar a crosta terrestre, sem pressão. Com isso, Aulia decide que já deu de mineração por hoje. O topázio que ela achou já cobra os impostos, então o contrato com o Kurt está encerrado. Agora o Kurt vai ter que procurar outro emprego, sem nem imaginar que tem uma montanha de ouro esperando por ele na conta bancária. No caminho para a agência de empregos, Kurt encontra a Bandana, sim, aquela mesmo, e fica feliz em ver ela. Só que ele pergunta o que ela tá fazendo ali, e ela responde: "Então, não faço mais parte do Flaming Dragon." Mas claro que tem treta no meio disso. Depois da missão desastrosa, o Golova foi comer num restaurante 5 estrelas. Só que, surpresa, a comida era uma porcaria comparada com o rango do Kurt. Resultado: Golova ficou pistola, quebrou o restaurante inteiro e saiu sem pagar. No beco, ele encontra a Bandana, que tenta falar com ele tipo: "Amigo, calma lá né." Mas o cara tava com o modo Masterchef do caos ativado e só queria saber de comer bem. A solução dele? Mandar a Bandana caçar o Kurt e trazer ele de volta, nem que seja na base da porrada. Sim, ele mandou sequestrar o cozinheiro. Esse é o nível de desespero gourmet do Golova. A Bandana percebe que ele surtou de vez, então em vez de obedecer, ela rouba o cristal de teletransporte dele e sai correndo. Na saída, ela vê os guardas chegando, e com Golova sem cristal e com o restaurante destruído nas costas. Já viu, né? Cadeia nele. Ah, e como cereja do bolo, a Marley foi chamada pela igreja, então o grupo Flaming Dragon acabou oficialmente. Ela não entra em muitos detalhes sobre o Golova ter virado um vilão de novela, mas conta o básico pro Kurt, que fica tristão ao saber que o grupo acabou. Ele ainda queria voltar pro grupo e trabalhar com Golova. Porque, veja só, ele ainda acha o Golova gente boa. O coitado tá tão por fora que parece personagem de anime shonen confiando no vilão até o fim. A Bandana, por outro lado, nunca nem ligou pro Golova. Ela só usava o grupo como desculpa para ficar de olho no Kurt. E como ele estava indo pra agência mesmo, a Bandana já começa a bolar um plano. A Bandana percebe que o Kurt tá no modo desempregado e desesperado e solta: "Se tu tá procurando trampo, eu tenho o job perfeito." Ela conta que uma amiga dela tá precisando de ajuda na oficina, e não é qualquer amiga não, é uma mestre Tellier. Pra quem não sabe, mestre Tellier é tipo top do top dos alquimistas, quase um político de alto escalão com jaleco e caldeirão. Bandana manda um mapinha pro Kurt e dá o sinal verde. Kurt segue o GPS até chegar na tal oficina, mas o lugar parece mais uma casinha aleatória de subúrbio. Ele bate na porta, e quem atende é uma garotinha elfa. Kurt já fica bugado, achando que ela é a mestre lendária. Mas a menina, chamada Michelle, explica: "Calma lá, campeão. Eu sou só assistente." Quando Kurt diz que veio pro emprego, a Michelle quase solta fogos de artifício de tão aliviada. Graças aos deuses, porque esse lugar tá um lixo. Ela leva o Kurt direto pra cozinha, e o pobre coitado quase desmaia com o cheiro. Sério, o fedor tava tipo o barco afundado com peixe morto no porão. Michelle pede desculpas pelo caos, mas diz que a mestre anda puxando turno triplo com ela e ela não conseguiu limpar nada. Nesse momento, a mestre grita lá de dentro, e Michelle sai correndo. Antes de sumir, ela pede pro Kurt dar um jeitinho na cozinha. Kurt até fica meio decepcionado. Ele achava que ia mexer com poções místicas e segredos alquímicos, não limpar louça podre. Mas como ele é bonzinho, mete a mão na gordura. 30 minutos depois, a cozinha tá brilhando, e o Kurt tá sem instruções. Então ele resolve sair explorando a casa como se fosse RPG. No meio dos corredores, acha uma porta, bate educadamente, e ouve: "Pode entrar." Kurt entra, e dá de cara com uma garota praticamente pelada deitada na cama. O rapaz trava igual personagem de anime, fica todo atrapalhado, pede 1000 desculpas, mas a menina? Tá tranquilona, nem liga.
Parece que tá acostumada com esse tipo de visita surpresa. Ele diz que tá procurando Michelle, e ela responde que a moça tá no porão. Kurt já ia saindo, mas de repente, ele percebe uma marca estranha e sombria no corpo da garota. E aí, meu amigo, a treta vai começar. Kurt vê uma marca estranha na barriga da garota e saca na hora. Isso aí é maldição, certeza. Ele pede pra dar uma olhada mais de perto, e a garota deixa. Aí ele vai lá, taca a mão na maldição como se estivesse fazendo leitura corporal esotérica. Maldições assim normalmente derretem os órgãos da vítima, mas por algum milagre o estômago da menina ainda tá de boas. Então o Kurt, no maior espírito Masterchef, fala: "Vou fazer um mingauzinho pra você, fica tranquila." Enquanto ele vai pra cozinha, o Lizia tá tendo uma conversa séria com Mimiko sobre uns cristais mágicos raríssimos que o Kurt achou. E detalhe, ele nem refinou os cristais e já valem mais de 50 mil moedas de ouro. Ou seja, o moleque tem mãos de ouro, e nem sabe. O Lizia tá preocupada. Ela pergunta: e se a galera descobrir o quão absurdo é o talento do Kurt? No melhor dos cenários, ele é sequestrado e vira escravo. No pior, ele leva uma facada só por ser overpower. Mimiko então pergunta: e o que você vai fazer com ele? O Lizia responde que tá bolando um plano, transformar o Kurt em mestre Tellier também, pra ele ganhar respeito, poder e imunidade contra otários. E aí ela quer virar a guarda-costas pessoal dele. Só que tem um pequeno problema. Kurt é tapado. Ele não percebe o quão talentoso é, e ainda por cima se subestima o tempo todo. Então o Lizia tem que agir antes que ele morra de burrice. De volta à oficina, o Kurt termina de fazer o mingau e tá todo contente. Nesse momento, descem do porão Michelle e a verdadeira mestra Tellier, a Ilia. Elas veem a cozinha limpinha, cheirosa, e soltam um: que magia é essa? Elas não acreditam que o Kurt limpou aquilo tudo em tempo recorde. A Ilia nota o mingau e pergunta: pra quem isso aí? Kurt responde que é pra garota faminta que ele encontrou no quarto. Na mesma hora, a Ilia dá aquela travada. Você viu? Ela faz o Kurt prometer que não vai contar pra ninguém sobre a menina. Kurt, o cavaleiro da honra, promete. Então a Ilia diz: pode ir pra casa hoje. Aqui, umas moedinhas pelo trampo. Ela dá 3 moedas de prata, e o Kurt fica tipo: ué, isso tudo só por lavar prato. Mas ela diz que ele mereceu cada centavo e pede que ele volte amanhã. E lá vai o Kurt, feliz e cheirando a mingau, sem ter ideia da encrenca mágica que ele se meteu. Mais tarde, a Ilia vai até o quarto da garota misteriosa com o mingau gourmet que o Kurt preparou. Antes de entregar o rango, ela manda o clássico: ei, garota, já falei 1000 vezes pra não deixar ninguém te ver. Tu é literalmente um soileiro ambulante. Mas logo ela tranquiliza: relaxa, o Kurt é tão inofensivo que eu duvido que ele saiba soletrar segredo, quanto mais contar um. Só que antes da garota comer, a Ilia fala: pera, vou provar primeiro pra ver se o menino não colocou veneno. Mas a garota, que se chama Lê, dá uma de sensitiva e diz: relaxa, confio no moço do mingau. Conversei 2 minutos com ele e já sei que ele é gente boa. Além disso, veneno pra quê, se essa maldição aqui já tá me cozinhando por dentro? Ela diz que cansou de desconfiar de todo mundo a vida inteira e que, pela primeira vez, quer confiar em alguém. A Ilia, tocada pelo momento novela das 9, deixa ela comer. Mas no primeiro gole, pá! Lê começa a suar igual tampa de marmita, desaba no chão e parece que vai bater as botas ali mesmo. A Ilia entra em modo assassina e já tá quase saindo pra esfolar o Kurt, achando que ele envenenou a princesa do mingau. Só que do nada, Lê levanta como se nada tivesse acontecido e solta: tô ótima! Melhor do que nunca! Detalhe: a maldição foi quebrada. Com o mingau. A Ilia fica tão chocada que parece que levou um feitiço de confusão nível 99. Tipo, como? Isso não faz o menor sentido, mas funcionou. Enquanto isso, numa reunião sombria num lugar genérico de vilão, a organização secreta que amaldiçoou a Lê entra em pânico. O quê? O feitiço foi quebrado. A gente estava contando que essa maldição ia matar ela discretamente. Agora vão ter que usar métodos mais explosivos. Mais tarde, a Ilia e Lê vão correndo até a loja da Mimiko porque o negócio ficou sério. Lê tira o capuz, e na hora, Mimiko e o Lizia arregalam o olho. Espera, você é a 3ª princesa do reino. A Ilia confirma. Sim. Tentaram matar a garota com uma maldição braba. Não sabemos quem mandou, mas ela é filha única entre o rei e a princesa Fran do reino Gurumaku. Ou seja, símbolo da paz entre 2 reinos. Se ela morre, já viu né? Guerra na certa. Mimiko fica aliviada que Lê tá viva, mas ainda tá tentando entender como um prato de mingau fez o trabalho que nenhum mago conseguiu em anos. Mimiko, ainda boquiaberta, solta. Tá, mas como é que você quebrou uma maldição que parecia ter sido feita por um demônio com diploma? Aí a princesa Lê responde com toda a humildade: então, na real, não fui eu não. Quem quebrou foi um cara chamado Kurt. Nesse instante, Mimiko e o Lizia têm um mini ataque cardíaco coletivo. As duas. Kurt. De novo esse nome. Esse moleque não para de surpreender. O que ele é afinal? Um chefe. Um mago. Um deus disfarçado com avental.
A filha ainda tá de boca aberta com o que aconteceu. O tal feitiço que atormentava a princesa Lia há anos, foi quebrado com um mingau. Isso mesmo, um mingauzinho. Ela já sabe que o Kurt é meio maluco, mas dessa vez ele se superou. A mulher deu uma saidinha de meio turno e o cara foi lá e salvou a princesa. Como se fosse terça-feira qualquer. Vão dar uma recompensa pro Kurt, claro. Mas antes, Mimiko quer descobrir quem foi o infeliz que lançou a maldição. Afinal, o quarto da Lisa tem feitiço anti-maldição e alguém mexeu lá antes da zica começar. E só 3 pessoas tinham acesso ao quarto. O filho do general da Força Real de Exploração. O bispo fofoqueiro da igreja. E a terceira rainha do reino, que, sinceramente, parece nome de grupo de WhatsApp. Mas ninguém quer sair por aí jogando acusação sem provas, né? Então a filha tem uma ideia estilo novela mexicana. Vão armar uma armadilha. A parada é a seguinte, a Lia acabou de fazer 15 anos, e pela tradição do reino, tem que sair de casa para fazer um intercâmbio de guerreira por um ano. Como já tentaram matar ela antes, é quase certeza que os malvadões vão tentar de novo. Então o plano é inventar um mestre falso de ateliê e fingir que mandaram ali para treinar lá. Aí, quando os vilões forem investigar o tal mestre, bam, armadilha neles. Mas para isso, precisam de alguém com pinta de mestre de verdade. A Ulizia, que sempre tem um truque na manga, mostra um cristal mágico feito pelo Kurt. A filha vê o cristal e quase chora de emoção. Isso aqui é arte, meu pai. Falando em Kurt, no dia seguinte ele volta todo feliz para casa da filha para trabalhar, mas dá de cara com um bilhete na porta. Volto logo. E adivinha quem ele encontra na rua? A Michelle. Então, claro, ele já mete a clássica pergunta: "Oh, que tá pegando aqui?" Michelle explica pro Kurt que, depois que ele saiu ontem, a filha deu a louca e saiu com a princesa ali, e até agora as duas não voltaram. Resultado: sem trabalho hoje pro nosso herói do mingau mágico. Desanimado, Kurt vai até a guilda para descontar a tristeza na comida. Enquanto tá mandando ver num prato, provavelmente com mais magia que ele imagina, ele escuta o grupo da mesa do lado surtando. O carregador deles ficou doente e, sem ele, não tem missão. E pior, não dá tempo de contratar outro, então já estavam prestes a cancelar tudo. Kurt, que tá mais entediado que guarda de museu, pensa: carregador? Fácil demais. Vai até o grupo, se apresenta e manda real: sou horrível em combate, mas carregar coisa? Deixa comigo. Astina já olha pra ele com cara de quem viu um palito falando e solta: esse magrelo aí? Nem aguenta segurar uma sacola de feira. Quem, o irmão dela, dá aquele famoso tapa pedagógico na cabeça dela e pede desculpa ao Kurt pela grosseria, mas confessa que também não bota fé. A missão deles envolve golems de mais de 200 quilos. Aí o Kurt responde com a maior calma do mundo: 2000? Tranquilo. E para provar, levanta o Danzo e o Kans como se fossem 2 pacotes de arroz. E detalhe, o Kans tá com 150 quilos só de armadura. O grupo inteiro fica em choque. O cara é uma empilhadeira humana. Com isso, aceitam o Kurt como novo carregador. No caminho para a missão, o pessoal se apresenta. Quem é o guerreiro Brutamontes, mas usa a espada só de enfeite, prefere resolver as tretas no soco. Danzo é o samurai do grupo, aquele cara que fala pouco, mas corta muito. Stina é arqueira e, bom, meio mal-humorada. E o quarto integrante? Tá de cama, gripado. Mesmo assim, o grupo recebe o Kurt de braços abertos, e ele agradece emocionado por terem dado uma chance a um zero à esquerda como ele. Kurt comenta que é um incompetente, mas o grupo fica meio confuso. Afinal, um inútil que agacha 400 quilos como se estivesse espreguiçando. Claramente o cara só tem um senso de humor meio esquisito. A caminhada continua até que, do nada, o Kurt solta um grito de terror. Todo mundo entra em modo combate achando que é um monstro sinistro. Mas não. Era só um slime. Sim, um slime. Aquele inimigo nível tutorial de qualquer RPG. Kurt tá surtando, pulando, quase chorando. A K fala: calma, Kurt. É só acertar o núcleo que ele morre. Beleza. Ele tenta. Mira no núcleo, mas a faca nem fura. E pior, ele consegue a proeza de se esfaquear tentando matar gelatina. No fim, a Senna, sim, o nome da arqueira é Senna, quase um WWE de fantasia, se irrita e resolve o problema em 2 segundos. Ela fica de cara com o quão péssimo Kurt é no combate. Ele já tinha avisado que era ruim, mas ninguém esperava que fosse nível perde pra slime. Kurt se desculpa por ser tão inútil, mas pra surpresa dele, ninguém liga. O grupo manda ele relaxar, porque o trampo dele é só carregar as tralhas. Lutar é com eles. Kurt até se emociona. Lembra da época que era tratado como lixo no grupo Dragonfang, onde se espirrasse torto já levava bronca. Agora, finalmente, ele encontrou um grupo que trata ele como gente. Milagre de Porride. Talvez. Chegando na caverna, tá tudo escuro, então as Sunes espalham os musgos brilhantes para dar aquela iluminação ambiente de balada medieval. Kurt começa a explorar, vê um cocô em cima de uma pedra e já acende o alerta vermelho. Isso é perigoso. Senna analisa. Cocô de Goblin. E tá fresquinho. Tem ninho por aqui. Kurt entra em modo pânico de novo. Se ele apanha de slime, imagina de Goblin armado. Mas a Cãos manda ele relaxar. Deixa com a gente. Goblin aqui é só aquecimento. Senna avisa. Se a gente trombar com uma horda de goblins, já era.
GG. Então o grupo continua se enfiando cada vez mais fundo na caverna, como se fossem caçar o próprio azar. Chegam numa parte com umas ruínas misteriosas, e no meio da caminhada, Kurt repara que tem uma parede ali, meio suspeita. Parede sussurrante. Parede com plot twist. Vai saber. Enquanto isso, a cena avista um Goblin e tenta eliminar rápido, mas já era tarde. O infeliz gritou pelo zap dos Goblins e agora dá pra ouvir a tropa inteira vindo, tanto pela frente quanto por trás. Plot twist. O relatório da missão dizia que tinha meia dúzia de Goblins no local. Só esqueceram de avisar que essa meia dúzia era de batalhão militar. Cena se vira pro Danzo. Tem plano? Danzo responde com aquele olhar de quem já aceitou a morte. Plano? Só se for o do caixão. Mas eis que o Kurt, do nada, diz: Pera, tem uma passagem secreta nessa parede aqui. Milagre da observação aleatória ativado. Só que mesmo com a passagem, fugir todos juntos seria como dar carona pros Goblins. Então Danzo e Kans olham pra cena tipo: Você sabe o que fazer. Ela entende e já empurra Kurt pra dentro da salinha secreta e fecha a porta. Kurt surta, mas, e eles? Cena explica que foi tudo planejado. Danzo e Kans vão segurar os Goblins pra dar tempo pros dois escaparem. Basicamente, a gente é o Isca. Kurt diz que não quer abandonar ninguém, mas Cena manda real. Ele não sabe lutar nem com slime, ela é só média, então seriam só 2 pesos extras na fuga. Melhor deixar os 2 tanques aguentando a bronca. Ela até tenta parecer positiva. Tenho certeza que o Danzo e o Kans vão sobreviver. Mas a gente sabe que isso é copium puro. Do outro lado da porta, Danzo e Kans já estão em modo aceitação, mas sem arrependimentos. Morrer pra salvar os amigos? Melhor final de shounen. Cena olha nos olhos do Kurt e diz: Bora, meu chapa, que agora é correr ou morrer. Ela espalha o famoso musgo Glow in the Dark trademark para procurar uma saída. Mas surpresa! Essa salinha secreta é, na real, uma sala de chefão. E o chefão? Um dragão de ferro. Sim, dragão. Sim, de ferro. Sim, eles estão trancados com ele. Parabéns pra eles. Enquanto isso, de volta à cidade, a princesa Lee quer ver o Kurt de novo. Claramente o crush bateu forte. Quando entram no quarto, o Kurt sumiu. Nada. Nenhuma meia jogada. Aí uma voz misteriosa do além, que ninguém sabe de onde veio, diz: Se tão procurando o Kurt, ele foi pra uma missão nas cavernas do Nordeste. O Licia sai correndo pra ver quem falou isso, mas o ninja do WhatsApp já tinha sumido. Mesmo assim, a info parece ser real. O Licia fica preocupada, porque lembra que rolou um intensivão de matança de goblins naquela área, o que pode ter deixado vários goblins sobreviventes meio pistola e montando ninho por lá. Ela diz pra princesa: Fica aqui, que eu vou salvar o Kurt. Mas Lee responde: Nadinha, eu vou junto. O Licia: Amada, você é uma princesa, não um tanque de guerra. Lee: Eu treino magia desde criança e você é minha guarda, então, simbora. No final, o Licia aceita e as duas partem em missão de resgate. Quando chegam perto da caverna, veem que tem musgo glow recém-espalhado. Alguém passou por ali há pouco tempo. Lee então decide usar um feitiço de aprimoramento sensorial. O Licia pensa: ela vai ouvir as vozes do ambiente. Mas Lee se joga no chão, 4 apoios, e começa a farejar o chão tipo um Beagle caçador de aventureiros. Detalhe: ela só ficou 10 minutos com o Kurt. Mas aparentemente, foram minutos intensos o suficiente para guardar o cheiro dele no coração e no nariz. Lee continua no modo cachorro farejador nível hard e finalmente capta o cheirinho de shampoo 3 em 1 do Kurt. Além disso, ela escuta barulho de pancadaria vindo do fundo do corredor e avisa o Licia, mandando aquele buff de status no estilo vai lá, guerreira. Corta pra Danzo e Kans, ainda no modo sobrevivência contra uma horda de goblins, lutando como se estivessem em um campeonato de artes marciais do apocalipse. Eles até estavam se virando bem, mas o fim estava batendo na porta. Só que do nada, o Licia chega no estilo Ninja Samurai Turbo e corta todos os goblins com um só golpe. Fim do round. Goblins eliminados. Vitória Flawless. Enquanto isso, na sala secreta com o chefão de ferro, Cena tá no chão já desistindo da vida. Desculpa aí, Kurt, puxei você pra essa cilada e agora vamos morrer carbonizados por um dragão de ferro. Mas Kurt responde como se tivesse indo fazer compras. Relaxa, eu já lidei com os troços desses antes. Ele caminha até o dragão todo casual, pula, cai no rabo da criatura e, com um toque suave da adaga, ele corta o rabo do dragão fora. Depois, um por um, ele arranca todos os membros da criatura como se estivesse montando um brinquedo reverso da Lego. Cena tá olhando aquilo com a boca aberta. O quê? Esse cara ontem tropeçou num slime e quase morreu. Agora ela tá até com medo de Kurt. Mas ele tá tranquilo. Ué, minerar golem não é normal pra vocês. Logo depois, o Licia invade a sala no modo Cadê meu cliente VIP? E encontra Kurt em pé, rodeado por pedaços de dragão como se fosse o açougueiro da caverna. Kurt, todo feliz. Que bom que você chegou. Corre salvar meus amigos que eles estavam na pior. O Licia responde: Amor, já salvei. Tão meio quebrados, mas vivos. Tá tudo certo agora. Com todo mundo salvo, o grupo se reúne na sala secreta para conversar.
Danzo e Kans agradecem por terem sido salvos, já quase preparando o discurso de despedida, mas Ulissia só responde: de boas. Mas o que realmente importa agora é... Enquanto Kurt tá carregando pedaços do dragão como quem tá levando sacola do mercado, Ulissia aproveita para jogar a bomba. Então, tô abrindo uma loja nova. Quer trabalhar comigo? Kurt fica meio será que rola? Porque já tá com um grupo de aventureiros e não quer abandonar os parças. Mas aí o grupo inteiro basicamente diz: amigo, é uma proposta CLT mágica. Vai fundo. Com isso, Kurt aceita a vaga e agora é oficialmente parte da equipe Ulissia e Cia, Loja, Magia e Tretas S.A. Mas não para por aí. Ulissia também diz que vai precisar de seguranças na loja, e convida Kans, Danzo e companhia para serem os guardas da boutique mais perigosa do reino. Eles topam na hora. Proteger lojinha e ainda ganhar moedinhas? Vamos que vamos. K, animada com tudo isso, já solta: galera, vamos comemorar. Festa assim que chegarmos na cidade. Mas antes da farra, Ulissia lembra o Kurt: não esquece de passar na agência e fazer aquela avaliação das suas habilidades, hein? Já até marquei com uma maga top. Mais tarde, Kurt vai todo tranquilão na agência e conhece Mimiko, uma maga da corte real que já ouviu falar muito dele. Ela diz que vai analisar as habilidades não combativas do rapaz, tipo cozinhar, costurar e, sei lá, domar galinha. Depois do teste, ela solta: então, suas habilidades são B-Rank. Mas por dentro ela tá: meu Deus do céu, esse homem é um monstro. Porque a verdade é, todas as habilidades de Kurt são Rank SSS. O nível de mana dele é tão absurdo que poderia abastecer uma cidade por um mês. E se alguém descobrir isso, é capaz de rolar até assassinato em massa para manter o segredo. Infelizmente, Kyushel tava ali do lado, ouvindo tudo como se fosse fofoqueira oficial do reino. E agora? Bem, se depender do protocolo real, ela tá na mira. No dia seguinte, o grupo parte direto para a cidade onde vai rolar a construção do tal ateliê. Mas tem um pequeno detalhe: a Ulissia simplesmente esqueceu de dizer quem seria o novo mestre do ateliê. Resultado: o K tá empolgadão achando que vai conhecer uma lenda viva, enquanto a Ulissia tá ali suando frio e inventando desculpa na hora, porque, né, não dá pra contar a verdade. Enquanto isso, a Senna, mais esperta que todo mundo, já pescou que a Ulissia não contratou o grupo por pura bondade não, e começa a ficar com o pé atrás quando K pergunta do tal mestre misterioso. Chegando na cidade, o Kurt percebe que é a mesma cidade onde ele consertou o muro um tempo atrás. Só que ele ainda acha que foi demitido por ser um pedreiro meia-boca, então já chega meio nervoso, olhando pros lados pra ver se alguém lembra dele. A Ulissia leva todo mundo até o local do novo ateliê, só que, não tem nada lá. Só um terreno vazio. O K já manda na lata: amiga, com terra batida não dá pra fazer mágica. Mas a Ulissia, já com tudo planejado, diz que eles vão esperar na estalagem enquanto Kurt constrói o ateliê do zero. Ela solta você consegue terminar isso até o fim do dia, né, Curtinho? E o Kurt, com cara de quem ouviu besteira, responde: moça, até eu tenho limites. Um dia não rola, mas uns 3 talvez dê. Aí ela muda de tom rapidinho: ah não, sem pressão. Vai no seu tempo, tá? Se precisar de material, só pedir. Kurt fica todo feliz e já entrega uma lista de itens, que mais parece receita de poção mágica: ametistas, penas de grifo e outras bizarrices. Senna, mais uma vez, entra no modo detetive e pensa: pra que ele quer tudo isso? Tá construindo um ateliê ou uma base secreta? Mas a Ulissia não é besta. Em vez de questionar, só manda aquele: beleza, vou ver o que consigo. Mas vai demorar um pouco, tá? Kurt vai ter que esperar 2 dias para começar a construção do ateliê, e ele tá de boa com isso. Mas a Senna não consegue parar de sentir que tem algo muito estranho acontecendo. A Ulissia, claro, já tá de olho nela e percebe que a Senna tá desconfiada, mas ambas fingem que tá tudo tranquilo por enquanto. A Ulissia manda todo mundo ir para a estalagem para deixar o Kurt trabalhar em paz, mas antes de ir, ela dá aquele sermão no Kurt: não se esquece de comer e descansar, hein? E volta antes do anoitecer, hein? Kurt, com cara de meu Deus, que mãe é essa? Só concorda. Quando chegam na estalagem, a Ulissia senta todo mundo e diz: pessoal, preciso contar uma coisa muito importante. Até agora, a Senna e o Danza achavam que o Kurt era um cara normal, mas a Ulissia não pode mais esconder a verdade. E a Senna já sacou que o Kurt é meio doido com o que ele pode fazer, então ela pede: tá, explica logo, quem é esse tal de Kurt? Antes de tudo, a Ulissia decide se apresentar com todo o glamour. Ela mostra o brasão da família real e diz: sou uma aventureira da família real, e a senhorita aqui na frente é Ali, a terceira princesa do reino. Os 3 ficam chocados, e o Kans até tenta se levantar para cumprimentar a princesa direito, mas Ali, toda desencanada, fala: calma, pode ficar tranquilo, não precisa me tratar assim. Tô disfarçada como uma pessoa normal, então me trata como tal. A Senna, já pensativa, pergunta: se ela é princesa, o Kurt também é da realeza? A Ulissia, com cara de quem tem segredo, responde: não, ele é normal. Bom, normal talvez não seja a palavra, mas ele não é da realeza. Aí a bomba: a verdade é que eu não sei direito quem ele é. Mas, o que eu sei é que as habilidades de combate dele são de rank G, mas __ tudo que ele sabe fazer demais é Triple S, o que é uma lenda viva.
O pessoal fica boquiaberto. Triple S é tipo mito, algo que ninguém acredita que exista, mas com o que o Kurt já fez, até faz sentido. A Ulisha conclui, com cara de mistério, mas os níveis reais de habilidade do Kurt são confidenciais, então, não podem saber mais que isso. A Ulisha nem pode falar sobre as habilidades do Kurt, nem o próprio Kurt sabe qual é o nível dele. Isso porque a Ulisha e a Mimiko disseram pra ele que ele era só Rank B. A verdadeira bomba é que o novo mestre do ateliê vai ser o próprio Kurt, mas a Ulisha não tá nem aí em contar a verdade pra ele. A Senna, já perdendo a paciência, se levanta e começa a gritar com a Ulisha, não conseguindo entender por que ela mentiria pro Kurt desse jeito. A Ulisha tenta justificar dizendo que o Kurt não acreditaria nela nem se ela contasse, mas a Senna solta. Essa desculpa é mais furada que balão de festa. A Ulisha tenta se defender, dizendo que tá tentando proteger o Kurt, porque se o pessoal souber das habilidades dele, ele pode ser explorado. Mas a Senna não deixa barato e diz, quem está explorando o Kurt agora, é você. A Ulisha fica quieta, sem resposta, e a Senna vira pro Kans, já querendo dar de ombros pra toda essa confusão. Aí, o Danza, mais calmo, pede mais informações. Ali, com uma cara de quem já passou por poucas e boas, conta que há poucos dias, o Kurt quebrou uma maldição mortal que tinha sido colocada nela. E o mais louco, fez isso com um prato de mingau. Ela ainda revela que alguém tá atrás da vida dela, e por isso toda essa história do mestre do ateliê foi armada. O plano é atrair os assassinos e descobrir quem está por trás disso tudo. Mas, claro, o Kurt não faz ideia de nada disso. Ali, com cara de quem já jogou muita água suja, pergunta, será que vocês conseguem manter o segredo e entrar nessa com a gente para garantir a segurança do Kurt? O Danza responde que não tem obrigação de seguir ordem de realeza, mas o Kurt é amigo deles, então farão qualquer coisa para proteger ele. O Kans também concorda com isso. Ali, toda feliz, agradece a ajuda. Mas a Senna tá começando a achar que isso tá indo longe demais. Eles só conhecem o Kurt há 2 dias, e a Ulisha até entende o que a Senna tá sentindo, porque, apesar de falar do Kurt como se fosse um velho amigo, na real ela acabou de conhecer ele e ainda tá se recuperando de tudo que viu ele fazer nos últimos dias. A Senna diz que precisa dar uma volta para clarear a mente antes de tomar qualquer decisão. E, enquanto anda, decide passar pelo local de trabalho do Kurt porque acha que ele merece saber a verdade sobre sua força. Quando chega lá, ela fica de cara. Em poucas horas, Kurt já fez a fundação toda do ateliê. Ela pergunta se ele fez tudo isso sozinho, e o Kurt confirma, achando que é normal porque o Ulisha falou que ele é Rank B. Mas, na real, ninguém de Rank B conseguiria fazer isso. E o pior é que Kurt nem percebe que seus conceitos de rank estão todos errados. Lá na vila dele, fazer 12 casas num dia era o de menos, então pra ele, tá indo devagar. A Senna ainda não acha certo a Ulisha estar usando o Kurt para construir o ateliê, então pergunta se ele não está chateado por ter todo esse trabalho nas costas. Mas o Kurt responde que não tem motivo para ficar chateado, porque ele gosta de fazer isso. Antes, quando ele fazia parte da party de heróis, o chamavam de inútil e até o expulsaram, mas agora todo mundo reconhece o quanto ele é útil, e isso é mais do que ele poderia pedir. Enquanto isso, o Danza está na praça da cidade porque precisa encontrar um informante importante. E adivinha quem ele encontra? Bandana! Não é o personagem do futebol, é outro, mas ok. Você lembra que a party do Danzo contratou o Kurt porque o porteiro ficou doente? Então, na real, o porteiro, Bibono, era um espião disfarçado, infiltrado na party do Danzo para destruir tudo por dentro. Ele foi contratado por um grupo de aventureiros rivais que estavam com inveja de como a party do Danzo estava indo bem. A party do Danzo estava indo tão bem que até a Bibonote já tinha rastreado o Bibono e dado as direções certinhas de onde ele estava, para o Danzo poder fazer o que quiser com essa informação. O Danzo, todo sorridente, paga ela pelo trabalho bem feito, e à noite, ele vai para uma taverna. Lá, em uma mesa, tem um careca, não é o tio Calvo, que tá ali, murrinhando sozinho, porque, além da garçonete ter olhado pra ele com nojo depois que ele tentou encostar nela, o plano dele pra matar a party do Danzo foi um fiasco completo. Mas calma, ele já tem um novo plano. Ele descobriu que a party do Danzo tá trabalhando no ateliê do Kurt, que tem ligações com a terceira princesa. Ou seja, se ele atacar o ateliê, vai ganhar uma grana preta. O Danzo chega e pergunta se o Bibon está aproveitando o último drink da vida dele. Aí o Bibon, quando vê que é o Danzo, entra em pânico e sai correndo feito louco. Ele corre tanto que tropeça numa corda bem posicionada e tomba no chão. O Danzo, calmamente, vai andando até ele, tipo, eu sabia que tinha algo errado com esse esquisito, e então saca a espada e tenta cortar o pescoço do Bibon. Mas, no último segundo, o Danzo pensa, sei lá, não quero sujar a espada com esse sangue todo. Então ele só avisa o Bibon, se você chegar perto de mim ou dos meus amigos de novo, eu vou te matar de vez, beleza? Danzo dá as costas e vai embora. Por trás de uma esquina, Bandana estava assistindo tudo e ficou chateada que o Danzo não finalizou o Bibon, porque ele vai dar trabalho mais tarde. Aí ela pensa, bom, se ele não fez, eu vou acabar com isso pessoalmente. Mas antes que ela consiga fazer qualquer coisa, 2 caras encapuzados aparecem e levam o Bibon embora. Bandana reconhece os 2 encapuzados como membros da Squad Fantasma que, sim, estão diretamente sob o comando da Mimiko. Ela até se pergunta o que uma maga da corte real está fazendo metida nisso, mas antes que ela tenha tempo de pensar mais, um corvo mensageiro chega com uma carta. A carta diz para Bandana não se meter muito, porque o Marlize está no comando da situação.
Bandana fica mega desapontada, mas como ela recebeu ordens claras, vai deixar a operação do Marley seguir em paz. Sem mais o que fazer, ela decide voltar para a cidade de Kurt. Porém, a Marlies não está se dando bem, pois foi capturada e está presa em um círculo mágico. Mas calma que a confusão está só começando. No dia seguinte, Danzo e Kans acordam e ficam chocados com o que veem. Kurt conseguiu construir o ateliê sozinho. Ele até plantou árvores e fez cercas vivas. Como ele fez isso em um único dia? Mistério. Enquanto todos estão boquiabertos, Ali está sonhando acordada em casar com Kurt e viver ali com ele para sempre. Pausa dramática. Aí Kurt aparece, todo simpático, chama todo mundo para entrar e começa a fazer uma tour pelo lugar. Ele mostra a entrada principal, 2 andares de porão e até o sistema de purificação de água que ele fez com gemas mágicas. Ah, sim, Kurt é mágico agora, como não? Ele também fez quartos para todo mundo e uma sala especial para o mestre do ateliê. Mas, falando nisso, Ulissia ainda não contou a Kurt quem vai ser o mestre do ateliê, porque ela não quer contar que ele é o mestre. Então ela mentiu e disse que o mestre estava ocupado e, na maior cara de pau, muda de assunto perguntando onde é o quarto de Kurt. Só que o Kurt, com a autoestima lá embaixo, não acha que merece um quarto. Ele acha que só serve para fazer trabalho braçal. O cara estava planejando dormir em um armário de vassoura. Mas, claro, todo mundo diz não e recusa essa ideia absurda. Kurt finalmente cede e aceita usar o quarto do mestre do ateliê para ele, depois de 2 horas de conversa. Poxa, isso que é insistência, né? Enquanto isso, Ulia pergunta a Kurt se ele pode colocar uma barreira mágica ao redor da casa para espantar as maldições. Só que Kurt nunca tentou fazer uma barreira antes e não sabe se vai dar certo. Ulia então decide se contentar com as barreiras mágicas que a Mimiko fez. Ela passa a noite toda colocando as barreiras, e o último selo tem que ser colocado bem na frente do quarto dali. Aí, ela vai até lá. Mas quando Ali ouve passos fora do quarto, ela pensa que Kurt está tentando invadir o quarto dela. Então, ela sai correndo e o recebe de braços abertos. Porém, para o desespero de Lee, quem aparece é Ulia, que a deixa mega frustrada, já que ela estava super empolgada para passar a noite com Kurt. Ulia manda Lee parar de pensar besteira e ainda avisa para ela não aproveitar da inocência de Kurt, porque se ela pedisse algo, ele provavelmente faria, já que ele está desesperado para ser útil. Na manhã seguinte, Kurt está fazendo café da manhã para todo mundo, e Ali aparece só de avental. Ulia quase tem um piripaque, achando que Lee quer corromper Kurt, mas Lee responde com relaxa, pois ela realmente está usando roupas por baixo do avental. Ok, então. Quando o café da manhã está pronto, todos se sentam para comer e adoram a comida que Kurt fez, mas, falando nele, Ulia se pergunta por que ele não está lá com eles. Ali então lembra que Kurt mencionou que queria limpar o lugar porque alguém fez grafite nas paredes da mansão. Ulia logo percebe que ele estava falando das barreiras mágicas que ela colocou, e, embora não fosse possível limpar as barreiras com um pano, Kurt é Kurt. Então, ela corre para impedi-lo, mas, ela chega tarde e descobre que Kurt já limpou tudo. Kurt limpou todas as barreiras mágicas e ainda acha que era grafite normal nas paredes. Claro, né? Ulia nunca contou a ele sobre a tentativa de assassinato por maldição contra Lee. Agora, Ali está completamente vulnerável às maldições novamente, e a Mimiko não está por perto para fazer novas barreiras. Ulia está perdida, sem saber o que fazer. No momento seguinte, Marlice foi chutada da igreja por um bispão de alta patente. O motivo? Simples, o grupo dela, os Flaming Dragon Fangs, tinha mais confusão no currículo do que banda de rock em turnê. E o líder ainda virou procurado. Marlice tentou se justificar pro bispo Tristan. Ah, eu só taquei magia de raio no restaurante da capital porque a comida era pior que lavagem de porco. Mas o bispo já estava de saco cheio. Ele disse que, se ela continuasse lá, ia manchar o nome da igreja de Polan pior do que mancha de café em roupa branca. Sozinha e jururu, Marlice ficou lembrando quanto ela já tinha feito pela igreja. Curas milagrosas, missões com aventureiros, só faltou pintar muro. Só que o Tristan, meio do nada, falou, seguinte, reconheço que tu é forte na magia. Topa fazer um servicinho pra gente? Aí a gente perdoa geral e ainda te promove a sacerdotisa. Marlice, mais empolgada que criança em loja de doce, aceitou. Aí o bispo, com aquele sorriso de quem vai aprontar, trouxe um vinho, vindo do império inimigo, o Gurmaku. Mandou ela dar um gole. E ela, querendo limpar a barra, virou o copo. Mal sabia a coitada que o vinho estava batizado, mas não com álcool, e sim com uma maldição. Em segundos, ploft, apareceu um símbolo estranho na barriga dela, e ela desabou de joelhos. Tristan, com a maior cara de pau, explicou, então, né, esse vinho te amaldiçoou. Agora seu corpo só aceita água. E daqui um mês, se não fizer o que eu mandei, você morre de fome. Sucesso! Mesmo com tudo isso, Marlice, na força do ódio ou da burrice, não dá pra saber, jurou lealdade. E foi assim que ela caiu nessa cilada monumental. Enquanto tomava o café da manhã, Julie percebe que não mudou nada no corpo da Lisa depois que o Kurt apagou as proteções. Ela começa a achar que os inimigos não descobriram onde a princesa está, ou talvez seja o poder oculto da comida do Kurt, que sem querer neutralizou as maldições com seu cardápio misterioso. Enquanto isso, a Mimiko já chegou na cidade e espalhou suas teias por aí.
Se alguém tentar aprontar alguma coisa, ela vai saber na hora. Pensando nisso, o Lia dá uma mordida no bolo e começa a babar pelo sabor. Aí a Lisa, mais observadora que detetive, percebe que o bolo tá diferente e pergunta pro Kurt o que ele fez. Ele responde que, hoje, o bolo foi feito com farinha de arroz. Lisa, toda empolgada, fala que ama quando ele usa arroz nas receitas, tipo a papa que ele fez antes. E, se ela for amaldiçoada de novo, já sabe o que vai pedir no cardápio, mais porridge. Kurt, todo contente com o elogio, fica feliz, mas dá a notícia. Relaxa, você não vai precisar se preocupar com maldição mais não. Julie, que estava ali de espectadora, fica com a maior cara de como assim? E pergunta como isso é possível, já que o próprio Kurt tinha dito que seria difícil criar uma barreira contra maldições. Aí Kurt revela que ele não pode criar essas barreiras, mas tem um truque na manga. Na cena seguinte, aparece um religioso sombrio que não pode falhar. Ele tá ali, todo poderoso, prometendo que vai amaldiçoar a princesa a ponto de ela morrer. Mas, mal sabia ele, a Mimiko, com suas teias de aranha, já estava ligada no rolê e deu alerta para a filha. Enquanto isso, Kurt explica que a mansão onde eles moram é, na verdade, uma barreira que reflete as maldições. Ele não consegue criar uma barreira interna, mas deu uma ajustada nisso. E, no meio disso tudo, aparece um capanga da igreja de Polan, brilhando como se tivesse saído de uma festa de ano novo. Quando a maldição desaparece, Kurt explica que, em vez de a maldição atacar a pessoa, o feiticeiro simplesmente brilha. E, se ele dissesse algo que fosse atacar, o Kurt ia acabar sentindo a dor, como quem come comida apimentada demais. Julie, que não perde uma fofoca, decide contar tudo para Mimiko e os outros. Ela sai logo em seguida, porque, aparentemente, a manhã dela estava cheia de compromissos. Depois, o Kurt, todo animadão, chama Lisa para dar uma volta na cidade, já que a garota não sai do estúdio nem para comprar um pão. Ele até fez a propaganda do mercado, dizendo que tem uns legumes fresquinhos que são um espetáculo. Mas a Lisa, sem saber o motivo exato, recusa o convite. Vai saber, né? Vai que os legumes estão com alguma maldição. Enquanto isso, no topo da muralha da cidade, um homem avisa o general Allied que a neblina tá mais densa que fila de banco. O Allied, todo sensível, solta tem um pressentimento ruim sobre isso. O subordinado, todo perdido, não entende nada, já que a muralha foi consertada e monstros são mais difíceis de invadir que um clube exclusivo. E o pior, ele não consegue acreditar que o próprio general foi lá consertar a muralha. O Allied responde que não teve jeito, né? A cidade é muito importante e temia que espiões inimigos entrassem como quem não quer nada. Enquanto isso, Mimiko, que não tem tempo para descanso, encontra o cara que tentou amaldiçoar a Lisa, e adivinha? Já era. Provavelmente, o pessoal que estava por trás disso achou que a luz revelaria o plano, então resolveram dar um fim no rapaz. O Lia, super curiosa, pergunta sobre o brilho estranho que apareceu até depois que o cara morreu. Aí a filha explica: o Kurt Hawkins fez um reflexor de maldições tão poderoso que, se ele quisesse, poderia resolver isso num piscar de olhos. Mas a Yulichia não quer meter o menino em mais encrenca, então a Mimiko decide investigar o resto depois. Por fim, ela pede para Yuli garantir que a Lisa não saia do estúdio sozinha, deixando Phantom para proteger o local. E logo elas ouvem o badalar de um sino. De cima da muralha, o general recebe a notícia de um ataque de monstros, e rápido como um raio, chama a equipe mágica para iluminar a frente do castelo. E, assim que a luz aparece, surpresa! Um exército de esqueletos está se aproximando das muralhas. Enquanto isso, Mimiko recebe uma fofoca quente. A cidade está sendo invadida por esqueletos mulheres. Parece até filme de terror, mas é real. O general chama o primeiro pelotão para defender a cidade, manda o subordinado, o Generic, continuar evacuando o povo, mas o Generic, corajoso, pede para lutar também. Ele até faz um plano dizendo que, como os esqueletos só sabem seguir em linha reta, se concentrassem a defesa ali, dava para exterminar os inimigos de boa. O general, com o olhar de quem já viu esse filme antes, questiona o que fariam se aparecesse outro tipo de inimigo por baixo, e manda o Generic de novo evacuar a galera. Só que aí, no maior estilo plot twist, o inesperado acontece. Ao invés de pararem na muralha, os esqueletos começam a atravessar a barreira magicamente. Opa, e agora, hein? Mimiko recebe outra mensagem e descobre que os esqueletos estão indo em direção à muralha oeste. Julie, que adora uma fofoca, lembra que o Kurt tinha consertado a muralha norte e oeste, e o Generic começa a se perguntar se aquele garoto mexeu na parede de algum jeito. Enquanto isso, na vibe melhor assistir um drama, o demônio que estava com a Marlos pede para ela não morrer ainda. Ele revela que a primeira onda de esqueletos falhou, mas não se preocupe, ele tem planos para a segunda e terceira onda. E, como quem não quer nada, ele diz que vai usar o poder mágico dela para invocar mais monstros. Marlos, que estava ali mais perdida que segue em tiroteio, tenta entender como um bispo da igreja fez um pacto com um demônio de alto escalão para matar uma princesa. O demônio, todo tranquilo, começa a conjurar esqueletos com a mana da Marlos e explica que as ruínas de Leita eram usadas para invocar demônios, mas também são ideais para produzir monstros. A Marlos começa a perceber que não estava participando de nenhum teste. Ela só foi enrolada e manipulada por aquele bispo safado. De manhã, o Lia avisa ao Kurt que a cidade está cercada de todos os lados e que não pode chamar reforços, porque tem monstros voadores bloqueando as comunicações. Lais fica preocupada com o grupo de segurança, que ainda não voltou da caça aos Trolls.
Julie pensa um pouco e, com informações do Phantom, confirma que os monstros estão vindo das ruínas de Leita, a oeste. Os cavaleiros estão tentando bolar uma estratégia, mas tem que tomar cuidado, porque os inimigos são muitos. Lais então ouviu falar do ataque dos esqueletos na noite anterior, e Julie confirma, dizendo que assim que os esqueletos tocavam a muralha, eles eram purificados, o que até assustou os defensores da muralha. Kurt, surpreso, lembra que esse lance de ser purificado ao tocar as paredes é bem comum lá na sua vila. Quando percebe que foi aquele cara que armou esse esquema, Julie começa a se preocupar que os esqueletos possam atacar uma muralha sem esse efeito de purificação. E aí, ela tem uma ideia, vai dar um trato nas ruínas a oeste. Mas pede para os outros ficarem onde estão, sem dar mancada. Kurt até queria ajudar, mas a guerreira avisa que é perigoso com tantos monstros lá fora, e o garoto, tímido em combate, compreende. Enquanto isso, o Lia vai até um depósito e encontra uma caixa com várias pedras brilhantes. Lá na muralha, os defensores estão tendo dificuldades para atacar os inimigos ao leste e ao sul. O general, já de olho na situação, nota que os esqueletos se movem mais devagar durante o dia, e agora é a hora de agir. O Lia chega junto com a Filia e Mimico, e o general, surpreso ao vê-la depois de tanto tempo, pergunta quem são as outras duas. O Lia se apresenta, dizendo que a primeira é a maga real da corte e a outra é a Aliermeister. Não sei o que isso é, mas a tradução fica assim mesmo. E ainda solta bomba. A terceira princesa está na cidade. O general, desesperado, já sabe que vai ter que redirecionar os soldados para proteger a princesa. Mimico tranquiliza o general Alrad, dizendo que ele não precisa se preocupar, pois sua equipe de inteligência está cuidando da princesa. O Lia então compartilha um plano maluco. Ela e o general irão usar seus soldados como isca para atrair os monstros. Enquanto isso, ela mesma vai destruir a fonte do problema nas ruínas a oeste. Ela mostra um cristal mágico aparentemente normal, mas o Lia garante que esse item pode ser levado a outro nível. O general, animado com a ideia, aceita, mas com uma condição: ele quer participar do ataque às ruínas também. Todo mundo fica chocado ao ver o general se colocar em risco dessa forma. Ele diz que o subcomandante, Generic, pode cuidar da isca, enquanto ele e Ulissia vão atacar o campo principal dos inimigos. Generic, claro, acha a ideia uma loucura, mas o general insiste, dizendo que ser isca é tão arriscado quanto, e que não conhecia ninguém melhor que Generic para liderar essa missão difícil. O superior ainda pede ajuda de Ulia e Mimico para proteger a cidade e anuncia o início da operação. Apesar de Generic não estar nada feliz, o plano é aceito, e ele, resmungando, vai preparar uma bebida, já que é tradição entre eles compartilhar uma taça e depois quebrá-la como uma despedida. Mas, dessa vez, ele joga a bebida fora, dizendo que não é um adeus, mas um até logo, pois eles vão voltar para contar a história. E, claro, ele ainda coloca o conhaque favorito do general nas taças. Enquanto isso, Kurt, com a cabeça a mil, estava lá varrendo o pátio e lembrando do velho de sua vila, que sempre dizia que colocar o coração no ferro enferrujado ajuda a refletir sobre si mesmo. Pensando nisso, o garoto conclui que a lâmina de Lord Danzo realmente tinha um corte impressionante. Enquanto Kurt estava lá, martelando uma espada na forja, ele ficou pensando se conseguiria fazer uma versão menor daquela arma gigante para ajudar na guerra. O pobre Hawkins estava perdido, com todas as experiências malucas que passou. Depois de ser demitido, foi aceito em outro grupo, mas não foi nada útil em combate. De novo, seus amigos estavam em perigo. Falando em perigo, a próxima onda de esqueletos chegou à porta da cidade. Ao lado do general Alrad, o Lia pega o cristal mágico e avisa todo mundo para cobrir os olhos quando ela jogá-lo. E lá vai a mulher, arremessando a pedra na testa de um monstro. Pum! Uma explosão de luz aparece, e todos os monstros que estavam prestes a invadir a cidade simplesmente desaparecem. Todo mundo fica boquiaberto com a arma secreta da Alier. Mimico, lá em cima no muro, explica que aquele cristal mágico pode purificar demônios e mortos-vivos em um piscar de olhos. Com os inimigos sumidos, a porta é aberta, e Generic começa a convocar seu batalhão para seguir o plano. Enquanto isso, Alrad e Ulissia se dirigem para as ruínas. Agora, Kurt, ainda forjando sua espada curta, começa a duvidar de seu talento. Ele se lembra que disseram que suas habilidades como ferreiro eram de nível B, mas aquela espada parecia mais de nível D. Nesse momento, Lady Lislot abre a porta e anuncia que o arroz estava pronto, porque, claro, a comida é sempre prioridade. Ela pergunta se foi Kurt quem fez a espada, ele confirma, mas admite que se perdeu nos pensamentos e acabou infundindo a espada com mana sem querer. A garota pede para segurar a espada e Kurt explica que, se alguém segurá-la acima da cabeça, vai ativar um feitiço. Lais fica completamente encantada pela arma e Kurt, com o coração mole, decide dar a espada para ela, o que faz o sorriso dela brilhar. Mas, claro, Kurt percebe que o sorriso da menina é forçado, e ele começa a se perguntar se pode continuar ignorando os verdadeiros sentimentos dela. Independente disso, ele junta coragem e pergunta se alguém está tentando matar a princesa. Lais abaixa a cabeça, com tristeza, e Kurt já sabe o que está acontecendo. Nesse momento, Hawkins finalmente confirma a suspeita dele. A Lady Lislot tá com medo. Lais admite que se sente culpada, porque Kurt e Julie estão enfrentando tantas encrencas. Mesmo Kurt tentando desconversar, a princesa não consegue deixar de se preocupar com a Ulissia, que está lá, se arriscando para chegar nas ruínas do oeste. Kurt fica se perguntando se o responsável por tentar matar Lais está por lá, e Lais acha que sim. O garoto se lembra que a Ulia tinha que limpar essa área, e isso faz lembrar de uma história de quando ainda estava no seu antigo grupo.
Um dia, Kurt tentou convencer o ex-líder a não escrever besteira nas ruínas, mas o cara tava decidido a deixar um recado: o grande Gunova esteve aqui. O que aconteceu? Marley fez o cara parar de escrever a idiotice na hora. Kurt então conclui que ruínas são perfeitas para quem adora fazer grafite. E quem mais poderia ser o culpado senão o famoso rabiscador Ravisky? Ou seja, o Lia foi atrás de derrotar o tal do Ravisky. Nessa hora, o pobre Hawkins fica todo pensativo, lamentando não poder lutar para proteger alguém tão importante para ele. Quando a Lislot ouve que ela é preciosa pro Kurt, quase infarta. Aí Kurt, rapidinho, já solta que Julie e os amigos dele da Sakira também são muito importantes para ele, o que até ajuda a acalmar a menina, mas não tira a frustração de ambos, que não conseguem fazer nada. Com isso, Kurt sugere que eles vão para as ruínas do oeste, já que a cidade está cercada por monstros de todos os lados. Lais, claro, lembra que os monstros estão rodeando a cidade de 8 direções, e Kurt solta: então vamos achar uma 9ª direção, né? Aí, nas ruínas, o Lia e Alrad estão cercados por uma horda de esqueletos, e a mulher sente que algo muito ruim está prestes a rolar. Asa de urubu e pena de galinha. Se inscreva no canal e dê uma risadinha.